Boa noite a todos. Boa noite para o pessoal da internet, que às vezes, como eu, assiste ou ouve a palestra a qualquer hora, a qualquer momento. Então a gente até brinca que é bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal da internet, né? Então, a palestra de hoje, o desafio de hoje meu, foi estudar, me aventurar aqui a estudar sobre moral e ética. A gente acha que quando veio, né, a notícia dessa palestra, desse tema, eu pensei assim, esse tema aí eu conheço. E realmente, conforme a gente vai estudando, a gente vê como é confuso, a questão até de terminologia, assim, das palavras e tal, significados. E filosofia entra muito na história, né, no tempo e tudo mais. Então, foi muito interessante a vasculhar informações sobre isso, né? Mas a questão da ética e da moral, que eu convido a todos aqui, não é trazer nenhuma solução, nenhuma receita pronta, é de se questionar. Inclusive, quando, se possível, chegar em casa, ou em outro momento, ler novamente com concentração essa questão 919 do Livro dos Espíritos, que o Sr. Decídio acabou de ler, que ela é muito interessante. Mas quem nunca na vida se questionou se o que estava fazendo ou o que ia fazer era certo ou errado, se fazia ou não fazia, se isso seria bom ou ruim, né? E a gente, em vários momentos da nossa vida, a gente cai nesse questionamento, pelo menos nós que buscamos, né, ser mais, buscamos nos melhorar e evoluir, a gente se pergunta, né, se está fazendo certo ou errado. Então, é isso que traz a ética e a moral, né? Até buscando a questão de terminologia mesmo, a ética vem do grego, de ethos, e ela quer dizer literalmente morada, habitat. Então, é o refúgio, né, do ser humano. Os filósofos entendem como caráter, como índole, como natureza. Então, é algo muito interno, né, de cada um. É o seu fazer, é aquela música do Capital Inicial que diz, que eu acho bem interessante quando trata disso, é o que você faz quando ninguém te vê fazendo. Essa é a ética. Eu busquei, né, eu concluí isso. Já a moral, ela vem do costume. A moral, ela varia de acordo com a sociedade, com a comunidade que a gente convive. Um comportamento a gente tem aqui, digamos, no Brasil, aqui no Sul, determinado comportamento é diferente lá no Nordeste, ou para o Ocidente, para o Oriente, né? Para o Oriente, no caso. Então, essas diferenças, mas ainda assim, a moral muitas vezes entra em conflito com a ética, porque às vezes é uma prática comum nessa comunidade, né, numa determinada comunidade, mas no meu interior eu sinto que aquilo me incomoda, fazer aquilo soa errado. Então, a ética, ela muitas vezes questiona a moral. E essa transformação da ética, né, a questão interna que faz pode vir a mudar os costumes, até leis e regras, normas, esse questionamento interior que a gente pode, né, eu convido todo mundo a fazer, é que pode vir a mudar o planeta, a nos evoluir, porque é de grão em grão que a gente pode mudar alguma coisa ou transformar as coisas, né? Na época medieval, por exemplo, a moral ela era muito buscada, as pessoas buscavam muito pelo que a igreja permitia. Então, assim, a gente sempre buscou referências, porque às vezes a gente está meio, essa coisa de ter o livre-arbítrio, a gente fica meio perdido, e até por estar nessa grande roda, né, que é o mundo, o que eu faço? Será que é bom? Será que é ruim? A gente não sabe o que fazer. Então, na época medieval, eles usavam muito como referência os religiosos, né? O padre, o frade, eles buscavam muito conselhos para saber o que fazer, né? E muitas vezes ainda assim era contra e ainda assim era questionável, né? Depois, na Idade Moderna, o Estado já começou a influenciar dessa forma, já não ficou mais só por conta da igreja, da religião. O Estado começou a interferir nisso, criaram leis e determinadas regras para que as pessoas tivessem um bom convívio social, né? E até hoje, né, a gente tem vários códigos, leis, artigos e tudo mais, várias profissões têm códigos de ética e tal, porque assim, na dúvida do livre-arbítrio, que a gente não sabe da índole da pessoa, não sabe da ética da pessoa, a gente cria um código de ética da medicina, do direito, né, da advocacia, os juízes, enfim,
quase toda a profissão, eu desconheço até se tem alguma aí que não, apesar de ter muitas, né, mas desconheço que as maiores associações de profissões, elas têm algum tipo de código de ética, porque, na dúvida, a gente vai ver o que diz o código de ética, né? Já que voltamos à situação do livre-arbítrio, né? Às vezes a gente está na dúvida se é certo ou não é certo, vamos ver o que diz o código para seguir uma linha reta, né? Então, a gente veio desde, né, como eu disse, na época medieval, depois a pós-moderna e tudo mais, e a moral, então, acompanha esse convívio de sociedade. Mas, ainda assim, o ser moral, como é que eu posso dizer assim, você furar fila né, em qualquer lugar, não jogar lixo no chão, às vezes não dá preferência para uma pessoa idosa. Não existe nenhuma regra, não existe nada dizendo que isso é certo ou errado. Mas a gente sabe que, a gente tem que ir além disso, né? Isso é errado, sabe? Mas existem regiões ou lugares que ninguém dá bola para isso. Mas ainda assim, dentro de algumas pessoas, isso é questionável, né? Então, essa discussão da gente com a gente mesmo, esse bom combate, né, do conhece-te a ti mesmo, como diz a questão 919, que a gente está traçando, assim, né? Em 1950 a.C., tinha foi criado ali o Código de Hammurabi. Foi na Babilônia esse código. E o princípio desse código era olho por olho, dente por dente. Então eles viram, né, como eu falei, a necessidade de buscar alguma coisa que regulasse. E ainda assim, o Código de Hammurabi dependia da casta, né? Dependia do grau, né, de importância que tu tinha nessa sociedade. Essa regra ela era mais rígida ou não. Mas muitas dessas regras elas levavam ao assassinato, né? A pena de morte era muita regra desse código era a pena de morte. Então, porque naquele tempo eles entendiam que era assim que tinha que ser cumprido. Aí, pesquisando ainda mais sobre esses questionamentos legais e essas regras e tudo mais, no século XVIII, um doutrinador italiano, que até hoje ele é muito utilizado no meio do direito, Cesare Beccaria. ele tinha, né, as ideias dele, muito modernas para a época, era de que o infrator ele não deveria ser simplesmente punido por ser punido. Ele tinha que ser reeducado. A prisão não deveria ser aquela que nem, joga na cadeia, bota na cadeia e joga a chave fora. Ele questionava isso, porque a pessoa muitas vezes ela não tem essa questão da moral, da ética, uma construção de personalidade, em que pode dizer se ela sabia, às vezes ela não sabia, fez por fazer. Então, assim, século XVIII, ele questionava isso. Hoje em dia, ainda não se conseguiu colocar completamente em prática. Hoje em dia, a gente vê como, né, os presídios, os códigos, as leis, simplesmente jogam as pessoas, né, dentro da prisão. E aí, até o Luiz falou do Fore Blue. Eu convido todos a irem, quem puder ir no Fore Blue em setembro. É muito interessante, porque traz uma gama de personalidades, até mesmo do meio espírita, com muito conhecimento que às vezes foge da gente conseguir ler um livro ou outro, né? E um desses palestrantes que vieram em edições passadas foi o José Lucas, ele é de Portugal. E numa das palestras dele, vocês até podem achá-la na internet, no YouTube, ele falou que o preso, a sociedade que pega o preso e determina a pena de morte dele, ela é responsável por ele. Simplesmente porque ele cometeu um crime e você comete outro crime contra as leis de Deus, tirando a vida dele. E esse criminoso, a gente aqui, né, no meio espírita, a gente sabe que temos várias encarnações para trás e a gente não sabe ainda quantas a gente vai ter que voltar aqui na Terra, né? E aí ele questiona isso, assim, se essa sociedade condenou e matou esse infrator, ele cometeu uma atrocidade e tudo mais, mas se ela não conseguiu ensinar ele, reeducar ele, conduzir ele vai voltar naquela mesma sociedade. E aí onde o José Lucas ele faz assim a reflexão, né,
de como em vários lugares que ainda existe a pena de morte, eles sofrem com grandes catástrofes e até essas grandes chacinas, assim, né? Então, é uma reflexão interessante essa questão da ética, de regras e leis, como elas são questionáveis, né? Se a gente não parar para pensar num todo, né? E não só naquele ato. Mas, enfim, não é defendendo ou acusando ninguém, é só trazendo a reflexão disso, né? Que como na época de Hammurabi, que era antes de Cristo, 1750 antes de Cristo, havia o olho por olho, dente por dente. E hoje ainda existem pessoas que querem o olho por olho, dente por dente. Mais de 2000 anos se defende muito, se quer trazer de volta a pena de morte no Brasil, né? Então é esse questionamento que eu trago, assim, era uma época de praticamente barbárie e a gente tem lugares querendo trazer isso de volta, essa bandeira levantada vira e mexe, né? Mas não é o objetivo não é entrar em polêmica, o objetivo é só levantar reflexão sobre o tema, né? E aí ainda sobre essa questão da evolução da ética e da moral, eu quis trazer também sobre a questão da abolição da escravatura. A abolição da escravatura, o primeiro país que aboliu foi a Dinamarca, em 1792. Porém, a lei só entrou em vigor em 1803. O Brasil, vergonhosamente, foi o último país a abolir a escravatura, que foi em 1888. Né? E, ainda assim, esse processo de evolução, podemos dizer assim, para abolir a escravatura, a escravidão, ela passou por um processo, quase 100 anos depois que a Dinamarca conseguiu abolir, que o Brasil conseguiu abolir. Mas, ainda assim, até o Brasil conseguir essa abolição, vieram várias leis ali no meio que, o ventre livre, né? A mãe era escrava, mas o filho dela, que ela gerasse, não seria escravo. O que era até uma contradição, se a gente parar para pensar, porque se a mãe é escrava, a criança vai vai para onde? Mas era uma evolução, era parte desse processo. Daí depois eles fizeram a lei do sexagenário, que era quando o escravo atingisse 60 anos, ele também ganharia, né, a alforria, que também é questionável, porque, né, ele trabalhou tanto, foi, né, sugado todas as suas energias, não eram muitos que conseguiam chegar aos 60 anos, e aí quando ele completava 60 anos, que ele ficava até mais dependente, ele não era mais escravo. Mas, enfim, foi uma forma de ir evoluindo e eliminando essa escravidão. E aí é o que eu quero dizer, se a gente olhar essa linha de tempo das coisas, das leis e tudo mais, existiu uma melhora, existiu as regras, as leis e tudo mais, a moral, ela foi acontecendo. É lento, como eu falei, entre a Dinamarca aplicar a lei e até o Brasil foram quase 100 anos, mas isso aconteceu. Então, eu penso assim que eu sou otimista. A gente vai conseguir, a gente vai chegar lá. Mas é um processo que a gente tem que construir, que a gente tem que se questionar. Realmente, às vezes, está em dúvida do que caminho que eu vou... Né, será? Às vezes, até eu, né, mesmo me pego assim, poxa, mas será que o que eu vou fazer é certo ou é errado? É conversar com alguém, às vezes, né, conversar com alguém mais velho, alguém que possa nos ajudar, porque para não cometer o mal, porque às vezes tem coisas que vai demorar para a gente conseguir reparar, né? Ainda falando eu estou hoje virada nos palestrantes do Fore Blue, mas é para mostrar também como é importante as palestras, assim, como elas acrescentam, né? Se eu não me engano, foi o professor Celestino Severino, também tem várias palestras dele no YouTube. Ele tem um estudo muito bacana sobre a Bíblia, vários questionamentos que ele faz, assim, bem interessantes. E numa das palestras dele, ele falou que, né, pelos estudos que ele tem e tudo mais, que ele já fez, nós já tivemos até hoje, em média, 800 encarnações. Então, pensemos nós, 800 encarnações. Quanto tempo disso a gente viveu aqui na Terra e quanto tempo ainda a gente ficou no plano espiritual que foi planejado e esperado para a gente encarnar aqui? Muitas vezes, esse processo de encarnação demora, porque a gente tem que voltar aqui para encarnar quem vai ser nosso pai, quem vai ser nossa mãe, nosso avô, nossa tia, nossos filhos,
vizinho, amigo, colega, pessoas que a gente tem problema, porque com quem a gente não tem problema, está resolvido, né? A gente tem que resolver, tem muita coisa para resolver com quem a gente tem problema. Então, quanto tempo a gente ficou no plano espiritual ainda para essa encarnação e essas 800 encarnações vividas? Então, dentro dessa discussão de ética e moral e de como o mundo está hoje, é quanto a gente tem de responsabilidade. Cada um de nós, eu, nem todo mundo foi Cleópatra, nem todo mundo foi Júlio César, mas a gente faz parte desse processo e temos as nossas culpas e os nossos méritos de o mundo ser como está, né? Está como está. Então, essa discussão da ética e da moral, ela busca muito isso, assim, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer agora, o que eu estou pensando, o que eu estou emanando, o que eu estou guardando de mágoa, porque mais 800 encarnações, será que a gente vai ter isso? Entendeu? A gente tem tempo para isso? A gente tem tempo para continuar errando? Então é essa discussão interna, não é... Ninguém deve satisfação, né, para mim. Essa que tem muitas religiões, né, que falam em juízo final, no julgamento final. Mas é como na leitura do Seu Decídio ele falou, é quando eu chego em casa, antes de dormir, eu paro e penso, quanto mal eu fiz para alguém, se o que eu fiz para alguém prejudicou essa pessoa, se essa pessoa tem algo para falar de mal de mim, né, um sentimento ruim para comigo. Então esse é o juízo final, é toda noite antes de dormir. Tem pessoas que de repente não é antes de dormir, quando chega em casa ferra no sono. Mas é durante o dia, enquanto está pensando no caminho para o trabalho, no caminho para os estudos, é se questionar se fez todo o bem que poderia ter feito. A gente conseguir administrar esses sentimentos, essa turbulência de sentimentos que a gente tem, né, de pensamentos e tudo mais, esses ímpetos, às vezes, de querer se dar bem, de estar brabo porque eu quero fazer o exame tal e eu não consigo, tentar que alguém dê um jeitinho para passar, furar a fila num exame médico, a fila do meu filho na creche, na escola. São pequenas coisas, mas se a gente não conseguir se transformar, se melhorar, a gente também é culpado desse atraso, que eu não sei se é atraso, mas a gente é culpado de não chegar lá também, entendeu? Porque tem como é que se diz? Tem o corrupto e tem o corruptor, né? A gente faz parte desse processo. Enquanto a gente ainda disser sim, não questionar nossas atitudes, vai continuar se repetindo, as coisas vão continuar acontecendo. Então, é esse convite assim que eu faço dessa reflexão. Ainda pensando, né, na ética e na moral no tempo, até mesmo a questão da mulher, né? A história da participação da mulher no tempo é o que somos hoje. Hoje a gente pode até usar calça, né? Aqui no Brasil a gente não precisa cobrir o cabelo, mas tem lugares que não, né? A gente tem que sair na rua com véu na cabeça e tudo mais. Mas ainda assim estamos tomando mais frentes. Mas isso tudo faz parte dessa evolução. Porque se somos todos iguais, né, perante Deus, por que para a mulher era diferente, né, há um tempo atrás? Então, é o que eu quero dizer, assim, a passos lentos a gente vai conseguindo evoluir. Existe a questão, né, de racismos e preconceitos, mas é diante de uma grande batalha, de uma grande transformação, que a gente vai conseguir melhorar isso e fazer crescer isso, né? Às vezes, a gente, como eu falei antes, se a gente está numa dúvida, pedir um conselho para alguém, conversar com alguém que de repente possa nos ajudar, mas às vezes a gente mesmo é referência, espelho, é o conselho para alguém. Então que a gente consiga manter essa linha reta. Essa linha reta para sendo exemplo para alguém, né? Eu não tenho filhos, eu até falei outra palestra aqui. Eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos que são adolescentes. E eles sempre buscam, né, perguntar, conversar comigo e tal. E eu, assim, às vezes, na dúvida, eu sempre penso assim, na dúvida, o que eles vão pensar de mim? O que eu vou ser para eles se eu fizer algo de errado? Então, como eu quero ser um bom exemplo, como eu quero ser a pessoa que, quando eu der o conselho, vai ser respeitado porque eu falo e faço aquilo que eu falo, eu penso isso de quem é pai, de quem é avó, quem é tio, tia, para pensar nisso, assim, poxa, mas se meu filho visse eu fazendo isso, que eu iria dizer, né? Esses dias a gente estava no mercado e passou assim uma família, estava na fila, assim,
uma gôndola, assim, e aí o pai falou um palavrão, e a criança estava sentada dentro do carrinho, assim, devia ter uns 6 anos, alguma coisa assim, e o pai falou um palavrão, mas assim, olha, eu acho que não deu 1 minuto, a criança repetiu aquele palavrão do pai, entendeu? Então, se ele repetiu o palavrão, e se ele, né, se o pai ou a mãe, enfim, fala uma coisa boa, ela vai incutir aquilo nela. Então, as crianças, né, são esponjinhas, assim como várias pessoas ao nosso redor. Às vezes, a gente pode ser referência para um pai e para uma mãe. Quando a gente se comporta, se transforma, né, segue num caminho do bem, de repente ele vai olhar assim, poxa, às vezes ser bom dá certo, mas o ser bom é o objetivo da gente, né? Acho que fazer as coisas pelo bem, as coisas com amor, é o objetivo, né? Como eu falei, a gente sempre precisou de regras e alguma coisa que nos conduzisse para o certo e o errado. E aí teve Jesus na Terra, em que foi um grande exemplo de bondade, de caridade e tudo mais. Então, ainda assim, sempre, né, a espiritualidade dá um jeito de nos dar exemplos, se na dúvida, quando a gente tiver dúvida, como seria? E se a gente ainda assim tiver dúvida, fazer uma oração, pedir para a espiritualidade iluminar a gente e tudo mais, porque eu sei que não é fácil, né? O meu trabalho na área jurídica, assim, às vezes a gente pensa assim, eu penso assim, meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Muitas vezes. Por mais que a gente está ganhando para fazer aquilo, mas eu penso, poxa, mas será que está certo fazer isso? Sabe? Eu me questiono muitas vezes assim, será que eu estou do lado certo? Entendeu? Fazer por fazer, às vezes, não é só objetivos, não é só o dinheiro, né? É se questionar também. Porque, no final, a gente não leva nada, não é mesmo? Então, é isso. Até no próprio Livro dos Espíritos, na questão 621, pergunta-se assim, pergunta a espiritualidade, né? Onde está escrita a lei de Deus? E a resposta nada mais é do que na consciência. Então, na dúvida, né, o juízo final, essa hora de dormir, se perguntar o que a gente fez de bom, se a gente fez o certo, é a consciência que vai responder. Eu sempre falo assim que eu tenho a consciência, às vezes, mesmo que eu não estou fazendo errado, eu penso, pô, será que eu não fiz errado? Eu tenho que ter certeza realmente, porque, como eu disse, a busca da gente mesmo em se melhorar é gigante, assim, né? Então, 800 encarnações depois a gente tem que tentar acertar alguma coisa. Eu penso assim, né? Vamos lá. Temos que sair da mesmice, né? E essa é a busca da evolução de uma moral e tudo mais. Eu até compartilhar com vocês, um tempo atrás, eu fui no mercado e comprei várias coisas. E aí cheguei em casa, assim, daí eu guardamos as compras e tal, eu pensei assim, acho que foi o meu marido até, ele olhou assim na nota, assim, pô, mas deu tanto, né, tu comprou tanta coisa, eu disse, pois é, o que aconteceu? Aí fomos olhar na nota, não tinha sido cobrado, sabe aquelas caixas de 12 litros, que venham 12 leites? Tinha comprado uma caixa daquela lá, e não tinha sido cobrado na nota. Eu tinha ido para casa e não tinha sido cobrado. Aí eu pensei assim, pô, bem, realmente, foi a diferença que deu, eu achei que eu ia pagar tanto e deu menos. Aí o meu marido de pronto assim, não, amanhã tu vai lá e vai pagar a caixa de leite. Daí passou, na minha cabeça passou assim, pô, mas eles ganham quebra de caixa, isso está no risco do mercado, o erro não foi meu, eu não vou lá. Passou isso na minha cabeça. Mas o meu marido, ele nem, tipo assim, ele falou assim, não vou nem questionar, tu vai lá amanhã e tu vai pagar essa caixa de leite. Aí eu, beleza. Eu lembro certinho, assim, quase do outro lado da cidade. Eu chegando no mercado, assim, a última sinaleira antes de entrar no mercado, eu estava começando a tremer. Que eu pensei assim, já pensou se eles acharam que eu roubei esse caixa de leite? Eles olharam já nas câmeras de segurança, acharam que eu deixei de propósito no carrinho, alguma coisa. Eu estava pensando assim, não, deve ter um retrato falado meu na porta do supermercado, pensando assim, essa não entra, ou se ela entrar, chama a polícia. Eu estava desesperada, assim, tremia, estava sozinha no carro. Aí eu pensava assim, meu Deus do céu, mas vamos lá, a gente tem que fazer o certo. Eu pensava assim, respirei fundo, entrei no mercado, daí procurei o gerente ali e tal, daí eu disse assim, não, é que ontem eu comprei uma caixa de leite, eu expliquei, né? Aí o cara olhou assim, como é que é? Daí ele chamou mais uma pessoa, daí eu contei, eu disse, não, é que ontem eu levei uma caixa de leite e eu fui olhar na nota fiscal e não foi cobrado. Aí eu disse assim, eu vim aqui para pagar.
Aí ele, tá. Aí eu falei assim, só que ontem era dia de promoção do leite. Eu vou pagar o preço da promoção, não vou pagar o preço. Aí o cara assim, não, tá bom, pode deixar. Daí ele pegou, qual era a marca do leite? Daí eu falei para ele, aí ele passou lá na máquina, no sistema lá. Aí eu paguei. Daí daqui a pouco ele veio com uma caixa de bombom e me deu uma caixa de bombom, porque o que tu fez, eu nunca vi ninguém fazer. Tipo assim, só o preço da caixa de bombom era mais caro do que o desconto que ele me deu no leite. Mas ele estava assim, tipo, eu nunca vi alguém fazer isso. Eu disse assim, não, mas se a gente quer o certo... Se tu tivesse me dado o troco para menos, eu também ia brigar. Então, eu levei uma coisa que eu não paguei. Então, eu quero pagar. Então, é isso que eu quero dizer. Essa transformação, essa busca que é no pouco, né, no grão em grão. Mas a gente vai construindo um mundo melhor. A gente vai se transformando para isso acontecer, né? Se questionar, assim, às vezes a gente, até mesmo achando que está absolutamente certo, às vezes, né, a atitude de um pai com um filho e tudo mais, não, porque eu crio assim, com o filho assim, é assado, ensopado, mas a gente tem que ter a mente aberta, porque às vezes um filho é diferente de outro filho, né, às vezes quem é professor também, que lida com educação infantil, né, de adolescentes, enfim, um aluno, uma criança é diferente da outra, né, a gente não pode também ter uma caixa fechada e é só assim que se comporta, né? Só usar frases prontas e atitudes pré-estabelecidas. A gente tem que ter isso, a mente aberta nesse ponto. E aí teve um outro palestrante do Foreblue também, eu estou fazendo merchandise, né? Estão vendo. Mas teve um outro palestrante que agora eu não lembro o nome dele, ele falou assim, eu achei impressionante assim, essa frase dele. Ele disse que todo o radicalismo, como é que se fala assim, não é radicalismo, todo o extremismo, ele é burro, porque uma vez que você só tem uma visão de só um ângulo, só de um ponto de vista, ele te emburrece, porque você não está aberto para aprender e olhar para outras questões. Então isso eu trago isso para vários pontos, assim, né? Em vários momentos da vida da gente, na criação de um filho, no conselho para alguém, ou quando a gente está em dúvida de alguma coisa, tipo, a gente está insistindo muito e aquilo não está dando certo, aquele caminho, aquela escolha, pensa, mas será que eu estou indo certo? Conversar com alguém, e muitas vezes até conversar com alguém que tem um ponto de vista diferente do nosso. Porque é muito bom a gente ter amigos, ter pessoas perto da gente que pensam igual a gente, mas a gente só aprende com quem pensa diferente. Porque tá com todo mundo aqui que só fala português, eu não vou aprender inglês. Eu tenho que ir atrás de quem ensina inglês. E essa é a questão da gente crescer e se melhorar, sabe? Até mesmo o próprio Kardec, numa dos seus livros, ele diz assim, se algum dia a ciência provar que o espiritismo está errado em determinado ponto, abandone o ponto e siga a ciência. Quer dizer, mesmo Kardec, que usou toda uma ciência de experimentação e tudo mais, de observação para fundamentar o espiritismo, ele deixou em aberto que se houvessem pontos em que a gente tivesse dúvida e conversasse, esclarecesse também, que pode abandonar o espiritismo e seguir a ciência. Porque ele fundamentou isso em muitos estudos, né, científicos e de observação e experimentação para explicar o que acontece no espiritismo, né? E aí, se Kardec falou isso, quem é a gente para ser radical em determinados pontos, em determinadas questões da nossa vida, né? Pontos de vistas, opiniões e tudo mais. A gente tem que ter o plano de vista aberto para olhar para o todo, né? Tem o cabresto do cavalo, do burro, né? Enfim, que ele usa aqui para não olhar para o lado e seguir só em frente. E a gente tem que ter sempre o ângulo sempre aberto das questões, né? Aí até... eu busquei, porque muitas vezes as crianças, eu penso assim, né, hoje em dia as crianças aprendem tanta coisa, elas são esponjas, assim, a gente até falou outro dia que criança hoje em dia já nasce com o olho aberto e com a mão aberta, né, daqui a um dia ele já pula da barriga da mãe e já sai correndo da sala de parto, né. Então as crianças, elas são, para muitos, elas são, eu brinco até com o meu sobrinho, que eu digo assim, às vezes as pessoas pra gente ou são a âncora, quando a gente é muito avoado, muito... no 360, né? Tem gente que é a âncora, assim, para tipo, base, volta, terra. E tem gente que precisa de uma mola para sair do lugar e tudo mais. E às vezes os filhos, um companheiro, a companheira, sempre tem alguém na nossa vida que ou empurra a gente para frente ou vai dizer assim, calma, respira,
Olha, que é o que me falta às vezes, né? Mas a gente vai encontrando um encaixe no mundo, né? O importante é isso, é a mente aberta para essas opiniões e para se conhecer e fazer as melhores escolhas dentro de uma ética e melhorar a moral, porque às vezes um ambiente que a gente vive não é absolutamente acima de qualquer suspeita e acima de qualquer verdade. Mas uma vez que a gente está se conhecendo, estudando, vendo onde a gente erra, os nossos pontos fracos, né? A casa tem um estudo muito bacana das paixões, do GNIs, em que a gente acaba se conhecendo, que muitas vezes o nosso ponto forte também é o nosso ponto fraco. Então é se regular, equalizar todos esses extremos que a gente tem dentro da gente, ver que a gente é diferente um do outro, que nem todo mundo vai reagir como a gente quer que reaja, a gente vai melhorando e vai avançando. E eu acho que é um grande desafio, ainda assim, viver nesse mundo, como eu falei, depois de 800 encarnações, reconhecer que além da gente se melhorar, a gente tem que estender a mão e ajudar o próximo, ajudar uma mãe, a nossa mãe, o nosso pai, porque, né, muitas vezes o meio familiar que a gente vive, por mais conflitante que ele seja, né, um amigo de trabalho, alguém, tipo, as pessoas que a gente mais tem conflito são as pessoas que a gente mais tem que corrigir alguma atitude com aquela pessoa. Eu tenho bloqueio. Não, eu tenho bloqueio. Não, eu vou ter que nascer de novo, então, porque essa encarnação está perdida. Eu já ouvi isso. Essa encarnação está perdida, não tem mais jeito, eu não vou me entender com fulano, com ciclano, não adianta. Então eu penso assim, 800 encarnações depois a gente está pensando isso, sabe? Já conhecendo pessoas que já conhecem o espiritismo falar isso assim. Então eu penso assim, não, a gente tem que volta que deu errado. Vamos pensar de novo. Não, a gente tem que conseguir corrigir, a gente tem que, sabe, não é como o código de Hammurabi, não é olho por olho, dente por dente. A gente tem que conseguir reeducar a gente mesmo e ajudar quem está do lado, quem tem problema. A gente tem que encontrar um jeito, entendeu? É óbvio que a evolução de cada um, o sentimento de se melhorar, de fazer o bem é diferente. Não, né? Às vezes, mas eu estou indo na casa espírita, o meu marido não vai, eu estou indo na casa espírita, minha mulher não vai. Tem que ter paciência, né? Quem está aqui tem que ter mais paciência com quem não está. Porque ontem, ou anteontem, ou ano passado, ano retrasado, você não tinha o conhecimento que você tem hoje. Então você tem que ter paciência e não se achar maioral, maior do que ninguém, seja por um conhecimento, por um diploma, por ser homem ou mulher, pela cor da pele. Ninguém é mais do que ninguém. E se a gente está aqui junto, de novo, depois de 800 encarnações, é porque junto a gente tem que resolver, a gente tem que se melhorar e melhorar o mundo ao nosso redor. A tarefa está na mão da gente, a obrigação é nossa. Porque, como eu falei, se a gente viveu 800 encarnações, tem sangue, tem muita poeira, tem muita batalha aí para chegar até aqui que está na nossa mão. A gente foi soldado, foi muita coisa aí para trás, a gente fez muita coisa errada e a gente tem que corrigir. Tem que se reconhecer, admitir que não é perfeito, mas olhar onde está faltando ali, onde está o buraco e se melhorar. Que sozinho a gente não vai conseguir também. Então, como eu falei ali, é o que você faz quando ninguém te vê fazendo, é o que você pensa quando ninguém te vê pensando, que daí cria aquelas nuvenzinhas, que você fica sentindo, remoendo dentro de você, que não tem ninguém que pode tirar isso, é só você. Se reconstruir, se reformar, se melhorar, essa batalha da gente contra a gente mesmo, só depende da gente. Tem coisas que é como a ética, ela é de dentro para fora, não adianta, não vai ter outra pessoa que vai mudar. Mas a gente tem que ter o ponto de vista aberto, o ângulo aberto para tudo isso. Que a gente ainda assim, seres coletivos, o que a gente faz influencia num filho, influencia na nossa mãe, no nosso pai, num tio, num avô, no vizinho, no colega do trabalho. A gente não somos seres solitários, não vivemos numa ilha deserta. A gente vive num mundo coletivo e a gente precisa um do outro. Então, a evolução do mundo depende da gente. Tem uma frase que eu falei errado até no curso do... Falei, parafraseei. Eu falei no curso do SOS e eu busquei ela por correto. Ela é uma frase do Martin Luther King, que ele diz assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, nessa busca da gente se melhorar, nessa busca da gente
querer ser bom é fazer o bem, sabe? É que nem eu falei ali do meu... Eu tive o ímpeto da questão do mercado ali, de não ir. De tipo, isso não é problema meu, eles que se virem. Mas, tipo, é contra isso que a gente tem que lutar, sabe? A gente, a todo momento, tem uma oportunidade de seguir o caminho mais fácil, mas a correção, a melhora, a reforma íntima, ela normalmente não é no caminho mais fácil, sabe? Aqui tem outra frase que eu acho muito bacana, que a gente leu ontem ainda, do Confúcio. Nem todos os homens podem ser ilustres, mas todos os homens podem ser bons. Então eu vejo assim, o bom e o mal está dentro da gente. Tem várias, né, memes de Facebook e tudo mais que tem o lobo e o lobo bom e o lobo mau, tem o lobo e o cordeiro, quem é que você alimenta, né, e tudo mais. A gente tem tudo isso dentro da gente, né? A consciência, o conhecimento do bem e do mal está dentro da gente. É só a gente às vezes não ir pelo mais fácil, não ir pelo instinto. Às vezes a primeira reação é se dar bem, é o jeitinho brasileiro, que eu espero que a gente consiga transformar. A gente vai conseguir mudar isso, mas isso parte de cada um. Cada um é peça fundamental nessa melhora do mundo, nessa melhora do Brasil, né, daqui de São João, de Blumenau, de Trento, Nova Trento, de Brusque. Cada um é parte desse processo, né? Então, só para... Aí eu falo assim que para a construção desse mundo, às vezes a gente pensa assim, eu queria uma luz. Eu estou buscando uma luz, mas toda essa luz, essas respostas, estão dentro da gente. É só a gente conseguir parar para pensar, dar espaço para mentalizar, respirar fundo, dar espaço para a espiritualidade nos ajudar, o anjo da guarda, né? Faz uma oração. Essa luz que a gente busca, ela está dentro da gente. Às vezes ela está um pouco apagada, às vezes ela se acende. E a gente ajudar o nosso próximo, né? Seja, enfim, familiar, amigo, colega. A gente imagina, como uma grande luz, a gente conseguir de dentro para fora iluminar o mundo e ser uma grande fonte realmente de energia e de luz para o mundo, né? É isso que a gente busca. Então, para concluir, tem uma música que eu achei bem bacana. Desde que veio a palestra para mim, eu pensei bastante nessa música e eu não sei cantar, mas eu vou ler a letra para vocês, de repente vocês conhecem ela. É do cantor Vitor Clay, a música é Farol. O mesmo céu que chove é o mesmo céu que faz o sol. Quando a escuridão vier te abraçar, encontre o seu farol. E você é o meu. Quando a solidão for te encontrar, crie asas e comece a voar. Temos o mundo inteiro a descobrir. Sei que é difícil de entender, mas a vida é feita para se viver. Abra um sorriso e faça alguém sorrir. O mesmo céu que chove é o mesmo céu que faz o sol. E quando a escuridão vier te abraçar, encontre o seu farol. Você é o meu. E vocês são o meu farol. Espero que a palestra traga reflexão para vocês, que nós todos continuamos nos questionando para nos melhorar e iluminar ainda mais o mundo, porque eu acredito em cada um de vocês aqui. Muito obrigado, boa noite.